Vamos falar sobre a pobreza relacionada ao processo educacional. Por exemplo, no Brasil, o direito à educação é algo recente e o acesso à escola pelas parcelas mais pobres da população só começou a se concretizar nas últimas décadas do século XX. O tratamento dado à educação dos pobres deixou um legado que pode ser visto nos dias de hoje, nos baixos índices da aprendizagem escolar dos alunos em condição de pobreza. As condições sociais interferem na aprendizagem escolar e as desigualdades sociais se traduzem de modo geral em desigualdades escolares e vice-versa. No Brasil, apenas 2,1% dos alunos pobres têm um bom desempenho escolar. Uma explicação simples para esse problema seria dizer que crianças pobres frequentam escolas piores, têm menos acesso à informação e cultura, portanto é natural que aprendam menos que as outras. Nesse caso, é fácil jogar a culpa nos professores ou na falta de dedicação dos próprios alunos. Porém, é preciso considerar também que esses alunos já entram no sistema escolar em desvantagem, por mais dedicados que sejam. O fraco desempenho dos alunos pobres da rede pública tem raízes que vão muito além do que acontece na sala de aula. A pobreza influencia muito no processo educacional. Por alguns fatores de base econômica, determina uma situação de vulnerabilidade social. Quais são esses fatores? Baixa renda familiar, má alimentação, pouco interesse dos pais em incentivar os seus filhos a estudar, o ambiente inadequado para o estudo. Crianças pobres, proletárias que não têm uma base familiar continuam tendo desempenho inferior, maior probabilidade de recuperação, de reprovação e evasão escolar e menos chance de ingressar na universidade. A condição de pobre faz com que essas crianças e jovens não frequentem adequadamente a escola, faz com que elas tenham necessidade de trabalhar e abandonem seus sonhos de um futuro melhor e mais humano. Essa realidade acaba sendo a confirmação do chamado ciclo de pobreza, no qual o baixo rendimento escolar leva ao fracasso no mercado de trabalho e à continuidade da pobreza na próxima geração. E com isso, acabamos tendo a desvalorização no mercado de trabalho. Pelo fato da falta de estudo, a mão de obra se torna cada vez mais barata. É preciso termos políticas de educação de qualidade, pois pessoas com educação não são excluídas da sociedade, não são manipuladas pela mídia ou mesmo por políticos inescrupulosos e desonestos. Não têm os seus direitos usurpados, têm consciência do seu papel como cidadão na sociedade, sabem melhor equilibrar suas finanças pessoais, respeitam e exigem que seus direitos sejam respeitados. Como alternativas para minimizar esse problema, é preciso haver uma combinação de políticas sociais, investimentos em infraestrutura, melhoria na economia, no mercado de trabalho e na remuneração, em especial dos mais pobres, além de um currículo que leve em conta a realidade dos mais pobres. O Bolsa Família foi uma política pública criada para diminuir os índices de pobreza no Brasil, que por um lado ajudou na educação, pois só recebe o benefício o aluno que está matriculado e frequentando a escola. Mas ele deve ser revisto para que se tenha um controle eficaz, para que as famílias não fiquem dependentes deste programa e possam sair da linha de pobreza.